Olá, eu sou a Érica Andrade, o Família Mais está começando. Seja muito bem-vindo ao Família Mais, o programa para toda a sua família. Hoje a gente vai estar falando sobre a força do homem e o nosso convidado é Rafael Soares. Ele é líder do Ministério de Homens da Igreja Batista Atitude, é pai da Betina e da Rafa, marido da Aline, lutador de jiu-jitsu. E a gente tem no quadro Dicas Práticas Tiago Rabelo e também um vídeo muito gracioso da Betina, você não pode perder. Mas antes, vamos às estatísticas do câncer de próstata, falando sobre Novembro Azul. Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina, que envolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, INCA. Homem, se cuide e faça o exame de câncer de próstata. Bem-vindos ao Família Mais e hoje com um tema muito interessante, não é não, Rafael? Muito bom, muito necessário também. Muito, a força do homem. O meu convidado é marido, é pai, é empresário e é líder do Ministério de Homens da Igreja Batista Atitude. Rafael Soares, muito bem-vindo ao Família Mais. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito grato a Deus por poder estar aqui compartilhando e realmente dos principais motivos de estar aqui, que é como servo de Deus, é um privilégio estar aqui, esse programa é uma bênção. Rafael, o que você acredita? Há uma força no homem? Eu acredito na força do homem e na necessidade principal de nós desenvolvermos essa habilidade. Deus nos construiu assim. E por incrível que pareça, a sociedade pseudo-moderna tenta anular, atenuar esse potencial que o homem tem, que é natural nosso e é santo, é sacro. Fazendo uma boa condução, com temor a Deus, Verdade. Essa força do homem é fundamental para a sobrevivência da nossa vida, da nossa sociedade e da nossa família. Sim, é importante a gente reforçar que quando a gente fala da força do homem, a gente não está aqui destacando a fraqueza da mulher. Sim. Muito pelo contrário, né? A Bíblia fala que a mulher é a parte mais frágil, mas não diz que ela é a mais fraca. Agora, Verdade. a Bíblia também traz à memória sempre a força e o vigor do homem. Sim. Não que o homem precise resolver tudo com a sua força física, mas há coisas que o homem deve resolver. Rafael, você acredita na força do homem? Eu acredito na força do homem e estimulo o desenvolvimento da força do homem. É uma construção divina. O homem ser forte não significa que a mulher seja fraca. A mulher é a parte mais frágil. Frágil, não Só que fraca, isso, né? Exatamente. Isso não é sinônimo de fraqueza, e isso a sociedade até comprova isso. Mas por conta do alto desempenho das mulheres hoje, nos dias modernos, faz com que os homens se sintam atenuados, diminuídos. E confesso que eu entendo que os homens também estão entrando na sua zona de conforto. Já que elas estão fortes, eu fico na minha zona de conforto. E isso é uma grande omissão, é o engano do inimigo, fazer com que homens não desenvolvam sua força. Verdade. Bem, a gente já entrou aí um pouquinho no tema, mas eu queria que você compartilhasse com a gente sobre a sua origem de família, que você compartilhasse sobre a sua infância, sua adolescência, para a gente conhecer um pouco mais do Rafael filho. Para o Rafael ser pai, ser homem, Rafael Sim, foi filho. Sim. Eu tenho boas recordações da minha infância. Primeiro que eu desenvolvi muito bem a minha infância porque a gente fazia tudo que antigamente meninos faziam. Eu até vi um documentário semana passada sobre a questão da obesidade em crianças, que hoje as crianças, por conta do perigo, não estão desenvolvendo, de jogar bola na rua por conta do perigo. Eu fiz isso tudo. Graças a Deus, eu tenho 2 irmãos que são do mesmo pai e da mesma mãe e que, por incrível que pareça, antigamente, quando se levantava a mão sobre a questão do divórcio, eram exceções. Sim. Hoje, quando a gente fala sobre isso, parece que é uma exceção e não uma regra. E eu tenho muito orgulho disso, de ter tido uma mãe e um pai com os meus irmãos. A gente foi muito bem formado nesse sentido. Aprendi sobre valores, mesmo minha família não sendo cristã.
Ela não era cristã, não tinha nenhum parente cristão. Mas aprendemos valores de família que hoje as igrejas ensinam, porque é um princípio bíblico, mas é um princípio também moral. O papel do pai, eu tinha clareza em relação à postura do pai, a presença da figura paterna, a presença da força, e a presença da mãe, daquela que cuida do seu lar, que cuida dos seus filhos, enfim. Eu tive uma experiência incrivelmente positiva. É óbvio que eu não vou falar que eram perfeitos, mas eu posso te dar uma certeza, nós éramos uma família feliz. Sim. Entendeu? Com uma formação clara em relação a isso. Princípios e valores ali eram bem claros. O meu pai me ensinou certezas e na última vez eu até fiquei assim um pouco saudosista, né? Meu pai se foi, vai fazer 5 anos. Eu tenho certeza de valores de homem graças a meu pai. Não só como provedor, como a força do homem na família, do seu posicionamento de caráter referente à sociedade. Meu pai era uma pessoa muito conhecida, muito querida e até muito respeitada. Então, não ouvia absolutamente nada de nenhum questionamento. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Se você já teve algum revés na vida, não é nenhuma vergonha você se redimir e você reprogramar seus valores na sociedade. Ou seja, você pode ter errado, mas você também pode se acertar. Graças a Deus, Deus permite recomeços. Deus é um Deus de recomeço. Verdade. Mas na minha construção familiar, meu pai foi uma excelente referência como homem, como pai, como marido. Nunca houve um histórico em mais de 30 anos de casado que eles tiveram em vida, mais 7 de namoro e noivado, de algum tipo de caso de adultério, de traição, de falha nessa construção maravilhosa. E a consequência disso é que eu nunca tive nenhuma dificuldade de querer conceber uma família. Pergunta para mim, o que você queria ter quando crescer? Quero ter uma família, quero ter uma esposa, quero ter filho. E era esse registro que a gente tem e repassa. Entendi. Isso é muito bom. E na adolescência, deu trabalho? Muita coisa. Muita coisa. Eu era um Vamos menino lá. bem ávido. Eu entendo que tinham valores espirituais envolvidos. Porque Deus se revelou a mim, eu nem era crente ainda. Quando eu tinha 18 anos e com 23 eu me batizei. Eu sofri acidente grave com 14 anos, 16 anos. 18 eu capotei. Eu tive perda de massa encefálica na estrada, na Rio Santos, inclusive. Com 14 eu tomei mais de 200 pontos no rosto. Meu pai sempre ali presente. E quando eu conheci Jesus, eu perguntei, Deus, por que eu passei tanto? E eu entendi que era uma questão espiritual. Queriam me levar, mas a poderosa mão de Deus me protegeu até aquele momento. E foi uma virada de chave na minha vida. Aprontei um pouco. Coisas de meninos. E por incrível que pareça, eu sempre quis ter menina. Falei assim, olha, eu não aguento ter um filho igual eu, não. Não aprontava para maldade, não fazia mal ao próximo, mas era um menino bem ávido, assim, digamos assim, bem ativo. Entendi. É porque, assim, os pais têm reclamado muito, né, sobre a criação de filhos nos dias atuais, nos dias de hoje. O que você pode dizer sobre isso? Olha, criar os filhos hoje é desafiador. Eu aqui em off, né, eu falei aqui com o pessoal sobre uma questão que eu estava conversando com o síndico do meu condomínio. E eu falei algo até bem duro, mas eu sabia que eu estava falando para um pai, porque eu senti de Deus falar sobre isso. Sim. Eu falei assim, se acontecesse alguma coisa com a minha filha, eu mato, assim, no sentido figurado, como pai protetor. Porque essa é a construção do pai. O pai tem que proteger seus filhos. Se não está fazendo isso, ele está sendo omisso. E nós que somos cristãos, eu poderia dizer claramente, você está pecando. Então o pai tem que estar presente. Isso não é papel da esposa apenas. E hoje é muito desafiador. Hoje, por exemplo, a minha esposa e eu, que 90% das vezes eu também levo minha filha para a escola, isso é um privilégio de Deus. Está numa escola genuinamente cristã, que ora pelos seus filhos, que ensina a oração para os filhos. A minha filha voltou passando o fim de semana inteiro falando de Jonas, que desobedeceu, da baleia, e demais da conta, isso é muito gostoso. A gente passa meia hora para levar e meia hora para trazer, porque a gente faz questão que esteja numa escola cristã. Então hoje os desafios do pai são bem diferentes dos pais de ontem. Hoje incitam o seu filho à sexualidade muito jovem. Existem essas bandeiras que não vou nem entrar profundamente no mérito disso, mas a questão é, criança tem que aprender a ser criança e não aprender sexualidade numa idade que não é para esse tipo de formação. Entendi. Se formar algo antes da hora, dá problemas. Então tem que ser no tempo certo, na hora certa. Então, os maiores desafios dos pais hoje, além das questões das drogas, são as questões da imposição sexual. Isso está muito perigoso. E, homem, você que é pai, você tem que intervir nisso. E você tem que ir, meu irmão, com um punho de ferro. Não estou falando de agressividade, mas com um punho de ferro em relação a não negociar princípios e valores. Não negocie isso. Por favor, isso aí o seu filho vai agradecer amanhã. Eu tenho certeza disso.
A decisão dele, quando chegar aos 18 anos, sobre o certo e o errado, e eu dou clareza nisso, sobre o certo e o errado sim, porque a ciência é clara em relação a algumas coisas, até que prove o contrário, é ciência, então é a decisão dele. Agora, ensina o seu filho o caminho que deve andar, para quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Amém. Amém. E, Rafael, agora a gente quer saber, né? A gente gosta de história de amor. A gente quer saber como é que foi aí conhecer a sua esposa, Aline. Bom demais. Lembrar disso Os olhos é bom brilham, demais. né? Eita. Bom, eu sou meio bravo em algumas coisas, sempre fui lutador, não é bravo de brabeza, mas sempre fui rústico. Mas quando falo em paternidade, filho, marido, eu até me emociono. Eu gosto muito da minha esposa, eu sou grato a Deus por isso. É uma história um pouco, uma construção que me fez levar a ela, uma construção de Deus, que com o ministério, que anda junto com o ministério, com a minha esposa, mas eu vou jogar para minha esposa. Eu realmente já estava caminhando um pouco triste, que estava bem dificultoso, minha vida era totalmente dedicada ao ministério, apesar de ser empresário, mas a minha empresa é um ministério, se não for um ministério perde sentido. E certa vez a gente estava dando pontapé inicial para o Ponte IBA Nova Iguaçu. Eu que seria o primeiro ministro, eu plantei aquelas células que se multiplicaram, que virou a igreja que o pastor Rubem está lá, com a glória de Deus. Então a programação era essa, e eu ia ministrar no Ponte, o pastor Josué que foi ministrar, e graças a Deus, quando o pastor José falou que ia ministrar, glória a Deus, tinha um post meu, ela foi, curtiu a foto, e eu estava muito focado em ministério, estou contando bem detalhado. Aí eu fui ver o perfil dela na rede social, e ela era uma seminarista. Eu, meu Deus! E ela estava lendo John Stott. Falei, Deus, é demais, é sinal demais daquilo. Eu quis conhecê-la. Aí a gente começou a se ver na igreja, na nossa igreja, e a gente se conheceu e fomos muito claros. Eu acho assim, Aline, uma história de milagre. Eu vou contar alguns detalhes que pouca gente sabe, por exemplo. Bom, eu olhei alguns parâmetros que eu não negociaria, princípios. Eu queria uma mulher de Deus. Se ela estava fazendo um seminário, é porque ela queria saber mais sobre Deus. Ela estava lendo o John Stott, que eu admiro muito. Falei, é muito Deus, é muito demais da conta. E a gente marcou de se conhecer. Até aquela época eu tenho uma filha, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Eu tenho uma filha de hoje tem 23 anos. Aquela até época eu estava convicto, eu não queria ter filhos. Eu queria até me envolver com alguém que tivesse filhos para que eu não fosse egoísta. Olha como é que as coisas são tão delicadas. Se eu não quero ter filhos, eu tenho que me envolver com alguém que já tenha filhos, porque senão seria egoísta com ela. Poxa, a mulher quer ter filho. Sim. E os pais dela querem ser avós. Então, olha como é que a construção familiar tem que ser muito bem pensada, não só no âmbito da intimidade, sim, da sexualidade. Aí eu tinha isso convicto. Só que naquela última semana eu estava passando de um conhecimento que não tinha caminhado bem, eu tinha uns 4 meses já, que já tinha passado por um processo de desconstrução, e Deus tocou meu coração. Uma pastora falou, Rafael, já pensou em ter filhos? Eu já tinha muita certeza disso. Aí eu olhei, eu falei, Deus tocou no meu coração, apertou, eu falei, quem sabe? Esse quem sabe foi muito forte. Aí, passada uma semana, chamei a minha convidada ali para jantar num restaurante, para a gente se conhecer. E a maturidade é algo muito grande, eu adoro a maturidade. Porque a gente já senta, já conversa de pingos nos is, tipo assim, a gente conversando, e aí tudo bem, legal e tal, ela, você quer ter filhos? Eu comecei a rir, eu falei, caramba, demais. Direto assim. Eu falei, se um tempo passado você fala isso para um homem, você está botando um homem para correr. Mas um homem que é convicto de valores, que sabe o que quer, e sabe principalmente... uma família, né? E sabe principalmente o que não quer, sim, tem clareza nisso, sabe que a mulher que está conversando, ela sabe o que quer e que não quer. Aquele assunto ali não é de 15 aninhos, de 20 aninhos, a gente já tem maturidade para isso. Eu comecei a rir e contei essa história, eu falei, olha, até uma semana atrás eu não queria. E olha como é que são as coisas incríveis, né? Deus construiu isso para chegar nesse momento e falar que eu quero ter filho, sim. Olha, porque se não quisesse, a gente ia jantar e ir embora. E uau! Bom, esse conjunto de construções, conversamos sobre propósito, sobre vida, sobre a objetividade, o que a maturidade nos ensina, e foi muito bom. Hoje ela é minha esposa, a gente tem 5 anos de casado, agradeço a Deus demais por isso, sou muito grato a Deus. Nós temos uma filha que... um fruto lindo aí de vocês, né? Foi fruto de uma inserção de uma profeta de Deus que falou na minha vida. Deus usa pessoas, tá?
E eu sou muito grato a Deus por isso. Quando eu falei para minha família, para meus parentes, que minha esposa estava grávida, as pessoas, minha mãe, até minha filha pensava que eu já nem poderia ter mais filhos, que eu já tinha até operado e resolvido essas questões. Mas Deus preparou o momento, a pessoa, e deu muita clareza nisso. E aí, quando a gente for falar um pouco sobre ministério, eu devo passar um pouco sobre esse fim, porque isso foi mais o fim de uma construção que Deus fez na minha vida. E foi muito forte isso, foi muito forte. É muito bom a gente ter clareza, não só do que quer, mas sobretudo do que não quer. Sim. Hoje os homens, por falta de construção familiar, eles são muito carentes. E aí eles restam a vaidade, a agressividade e essa necessidade de aceitação. Se um homem imaturo, como existe na maioria hoje, eu vou falar com propriedade, maioria é imaturo. Pode ter cabelo branco, filho. Eu provo que é uma imaturidade, porque eu digo isso não em teoria, eu digo por existência. E não entenda como arrogância. Me perdoe se sou arrogante. Vindo uma menina falar sobre sensualidade, ele se sentiria o bam, bam, bam. Se a mulher fala sobre casamento, ele sai correndo. Se ele fala sobre ter filho, ele sai correndo. Por quê? O homem tomou tanta pancada na vida que ele não aguenta mais. É melhor ser imaturo do que ser homem e suportar algumas perdas e ter maturidade para poder saber lidar com isso, né? Então isso foi uma construção que Deus preparou aquele momento certinho. E, nossa, aquela conversa, se eu não tivesse um pico de equilíbrio de maturidade, estaríamos longe um do outro. Entendi. Como é que pode, né? É porque você assumiu ali uma responsabilidade de entrar num relacionamento sério com ela, de construir uma família. Né? Quando se diz imaturidade, está muito também relacionado à falta de responsabilidade, né? Os homens hoje fogem da responsabilidade. Sim. No sentido geral. Por quê? Porque está mais fácil. As mulheres assumiram a responsabilidade do homem. Então é mole. Verdade. Então se a mulher resolve tudo, o que eu vou resolver? Para ainda ter o problema de poder errar? Ah, não, elas resolvem tudo. Fica mais fácil. A mulher não está facilitando muito para os homens, então, é isso, Rafael? A mulher tá vendo que existe um gap nesse papel do homem e ela precisa tampar essa lacuna. Entendi. Certa vez eu conversei com um músico que era um dos maiores do Brasil. E ele até faleceu num acidente grave. Ele estava tendo uma grande perda. E sabe o que é um homem que tem uma vida completa? Não sei porque Deus trouxe à memória isso. E é bom que talvez seja um insight para você. O homem tinha uma vida completa, financeiramente falando, profissionalmente falando, a sua casa, a sua estrutura física, financeira geral. E eu estava comendo um peixe com ele, com outro pastor, e ele falando sobre isso e tal. Eu senti de Deus e falei assim, meu irmão, deixa um buraco, deixa um vazio no seu lar. Ele, por quê? Qualquer mulher que se preze, que vai querer construir uma família com você, vai se sentir um objeto. Ela é mais um objeto no seu lar, porque a sua casa está completa. O seu ambiente é completo. Agora, para a mulher se sentir parte, tem que ter um buraco, tem que ter um gap, tem que ter um vazio. Assim, ela vai construir isso comigo. Aí ele parou, olhou, refletiu, apertou minha mão. Aí esse pastor falou, rapaz, eu falei, meu irmão, eu não sei por que me veio essa coragem, foi divina isso. Sim. Hoje, por que eu estou falando isso? Porque hoje as mulheres estão na sua completude vendo esse buraco e estão construindo isso e não tem nem mais espaço para o homem tomar essa decisão, entendeu? E até uma recomendação para as mulheres, olha, se quer construir família, entenda, tem um buraco que só homem pode tampar. Cada um tem que exercer o seu papel, né? Clareza nos papéis. É isso aí. Então o papel do homem tem que ser preenchido pelo homem, o papel da mulher tem que ser preenchido pela mulher. E a mulher sabe edificar. Talvez as mulheres querem resolver, mas dá uma cutucada com carinho, com carinho. Assim, homem, esse papel é seu, né? filho. Tipo assim, se toca, né, querido? Vamos falar um pouco aí da sua trajetória, né? Como é que foi chegar à liderança do Ministério de Homens? Acredito que deve ser um grande desafio, né, Rafael? Eu entendo que um dos maiores desafios do ministério é a hombridade. Sim. E nossa igreja tem o Ministério da Família. Sim. Você acredita que eu fui forjado no Ministério da Família? Não era nem da nossa igreja, eu tenho 10 anos de IBA, se eu não me engano, eu tenho 23 de crente. A construção foi que eu sofri um grande revés no começo da minha vida, assim, no começo. Há 13 a 15 anos atrás, eu já era crente. E eu sofri um impacto quando eu buscava em Deus essas respostas. Eu tinha uma história com Deus, relacionamento com Deus. E aí entra na construção da minha família. Você lembra que a gente falou do meu pai, sim, papéis claros? Sim, verdade. Eu sofri impacto porque eu falei assim, olha, eu aprendi a ser homem. Homem de verdade, homem com firmeza de caráter, de moral, de ser ético. Sabe, meu pai não tinha um deslize financeiro, meu pai exercia uma profissão
que prendia pessoas que, enfim, é uma profissão bem delicada e complexa de citar sobre isso agora, mas era um exemplo de moralidade, de princípios, de valores, de ética, num ambiente extremamente imoral. Quando ele se aposentou, ele falou assim, eu vou me aposentar que senão eu vou acabar prendendo amigos meus. Então, ó, eu falei, caramba. Eu era muito novo, não entendia sobre isso. E realmente, colegas dele falaram assim, fundo de lote, hein? Mas é uma longa história. Aí eu conflitei com Deus, eu falei, Deus, eu aprendi a ser homem, ok. Princípios, valores, ética, mas eu entendo que eu não aprendi a ser homem segundo a vontade de Deus. Olha que é uma coisa muito divina, de Deus, porque ninguém falou isso para mim, ninguém me apontou e falou isso. Aí eu falei assim, porque meu pai não é crente, então tem alguma coisa que está faltando que vem do Senhor. Me ensina a ser homem segundo a sua vontade. Foi muito mais duro, porque uma coisa é você construir uma hombridade divina, outra coisa é você ter uma construção, ter que tirar cascas, desconstruir, dói mais, valores. Os princípios ficaram do meu pai, mas eu entendi que o homem mundano tem valores que não são valores divinos. E eu tinha que reconstruir. Aí eu percebi numa ótica assim que, até na questão ministerial, era mais complexo. Olha, eu não era ministro do evangelho, nada disso. Aí eu fui buscar o seguinte, o que mais te ensina? Literatura. Onde tinha literatura cristã? Não tinha, para homem não tinha. Eu te falo isso com categoria. Você encontrava o poder da mãe que ora, da esposa que ora, da mulher que ora, da avó que ora, da filha que ora. Aí você só tinha um papel assim, o poder do marido que ora. Mas cara, você só quer ser homem. Cadê o poder do homem que ora? Cadê o poder do filho que ora? Não tinha literatura cristã para homem. Hoje até tem, na minha época não. E eu procurei, encontrei na Universidade da Família literatura sobre tal. Eu tenho uma foto, eu depois até acho, uma caixa desse tamanho, cheia de livros, sobre hombridade. Aí eu procurei os cursos da Universidade da Família, parece até jabá, não foi programado isso. Coragem, homem segundo a maneira de Deus, hombridade, educando filhos da maneira de Deus, sexo, educação e finanças, Deus provedor. Eu fiz todos os cursos, vários antigos, vários níveis. Você mergulhou ali nesse universo masculino. Mas eu mergulhei e falei o seguinte, eu tenho que ser homem segundo a vontade de Deus. Entendi. Eu tinha que ser muito homem. Você tinha essa busca, essa sede? Profunda. E vou te falar, isso não diz que eu sou perfeito. Eu estou querendo dizer que a minha busca era para agradar a Deus e ser um homem com esse molde. Muitos desafios vieram, mas eu vou te falar, ali eu aprendi um processo de desconstrução e reconstrução. E não foi fácil. Não foi fácil. E não vai ser até a volta de Jesus, até que ele nos busque. Mas ali começou e eu não imaginava uma busca ministerial. Entendi. Entendeu? Então, foi algo pessoal mesmo, foi, seu, né? Foi profundo demais isso. Nos cursos eu aprendi sobre... Virou livro de cabeceira, coragem. Eu tenho até hoje, sabia? Eu tenho até hoje os livros de coragem, hombridade. Tem um livro de Dale Galloway, se eu não me engano, é assim a fonética dele, eu vou lembrar o título dele, que eu também aprendi sobre reconstruções de modelos de homem. Então, começou ali e eu estava certo que seria isso. Avancei começando a fazer um seminário de teologia, a faculdade teológica, por fim, em São Paulo, meu seminário foi todo presencial. E nessa época, eu ainda era seminarista, eu fui convidado até para liderar uma igreja de 1000 homens, um ministério de homens lá. Eu como líder, tinha um pastor, pasme, esse pastor dos homens virou meu membro de célula na nossa igreja de BA. E a gente começou a tocar o ministério dos homens, uma igreja de 1000 homens. Eu falei, vamos começar como homem espiritual. Sim. No primeiro culto de homem espiritual foi eu e o pastor só, entendeu? Então eu falei, uau, que desafio legal. Então eu entendo que essa construção até a chegada de eu ser convidado para liderar o ministério dos homens foi totalmente espiritual. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância eu me propus a ser, né? Eu fui convidado a ser. E esse convite eu entendo que foi divino, entendeu? Eu entendo que foi divino. E hoje é um grande desafio. Mas é uma longa história, e depois a gente pode marcar outros programas, vou deixar à vontade eles que quero mais. E qual é o seu propósito como líder dos homens? O maior propósito que eu tenho, que eu creio como líder dos homens, é construir homens espirituais. Se você for buscar na Bíblia os grandes avivamentos, e aí vocês podem até abrir rede social, porque antigamente era mais homens, mulheres... Os grandes avivamentos precediam de leitura de Bíblia, de arrependimento e de busca do Senhor feita por homens. Os grandes moveres espirituais eram movidos por homens. A gente sabe disso, e o diabo sabe disso. Você vai numa reunião de oração, você vai numa vigília, o que prepondera? Mulheres. Você vai nos ciclos de oração, o que prepondera?
Então é uma questão altamente espiritual. Se você não ficar ligado, até pregações inclinam para isso. Buscam homens que tenham suas características de força operacional. Eu não estou subjugando, eu acho necessário isso. Mas isso não é o papel principal do homem espiritual. O papel do homem é levantar homens fortes em tempos difíceis. A força não vem do vigor do seu testosterona, vem também, mas vem da sua profundidade espiritual. Existem segredos ocultos em Deus que só vai ser revelado ao homem. E perdoe, mulheres de oração, só vai ser revelado aos homens. Isso são fatos. E a minha busca é essa, por homens espirituais. Se a gente tivesse mais profundidade nisso, você veria que as igrejas teriam menos gabinete de casamento, mais necessidade de tratar as feridas dos homens de hoje. E o que acontece é que a gente tem tratado muito mais feridas. É verdade. São fatos, né? É verdade. Você acredita, então, que é porque os homens não têm buscado, por isso que falta essa espiritualidade, é isso? Olha, os homens são seduzidos. Eu não vou falar da imoralidade sexual. Tudo que a gente fala de homem hoje é sexual. Não, os homens são seduzidos. Quer ver um exemplo? Sábado de manhã vai ter um chá de mulheres, um café de mulheres para oração. Se a mulher fala assim, amor, eu estou indo lá para a oração das mulheres sábado de manhã, se o homem fala assim, ô amor, fica aí. A mulher até repreende Satanás, eu sai de ré, Satanás, eu vou orar. E ela vai sozinha. E vai que vai mesmo. Agora o homem chega de manhã e fala assim, amor, eu vou lá porque a gente precisa orar. Tá tendo uns homens lá, vamos orar um pela família dos outros, intercessão, mulher, amor, fica um pouquinho. O cara nem pensa meia vez, nem duas vezes. O cara, opa, calma aí, amor, o que você quer? Ou então a mulher fala assim, amor, poxa, a gente ficou de fazer, não, amor, a gente vai dar um jeito, a gente compensa, a gente negocia, eu vou dar algo a mais, porque a gente pode retribuir, a gente pode compensar. É um momento ímpar, amor, sabe? A nossa família precisa de um homem de oração. O homem nem questiona. Agora eu vou chutar a canela de um monte de homem. Isso eu estou falando para a glória de Deus. Pega o sábado de futebol, vê se o homem negocia. O homem não negocia. Verdade. Não, porque meu sábado de futebol e tal. Não abro mão, né? Talvez seja o único sábado que ele tem de lazer com a mulher, mas vai lá e joga bola. E aí falha na sua obrigação. Você é homem, você não é mais menino. Aí um monte de... Eu já falei isso para homens que jogam bola, torce o nariz para contra fatos nos argumentos. Eu sinto muito, eu estou falando isso para a glória de Deus. Entendeu? Então, eu entendo que a construção do homem ele tende a inclinar mais para esse comodismo. Deixa que a mulher ora, amor. Aí ele chega em casa, amor, ora por mim, porque no meu trabalho tá ruim. Isso não é papel do homem, entende? Entendo, sim, verdade. E qual é a importância, né, desse ministério de homens? O ministério vai muito além da igreja. Sim. Gente, olha só, eu estou falando aqui, a gente está falando aqui no orgânico, tá? Já estou abrindo os parênteses aqui. O ministério dos homens vai muito mais do que a eclesia, do que a igreja. Porque por que a sociedade está falida como está hoje? Só você olhar. A sociedade está uma vergonha, ela está em frangalhos, como falam por aí, está destruída. Por quê? Qual é a base da sociedade? É a família. Quem é o pilar que sustenta a família? O homem. Então você quer quebrar a sociedade? Quer ter uma sociedade fraca, dominada? Derruba o homem. Então o homem sutilmente é induzido a ser fraco, frágil, e só lhe restar as forças que a sociedade é claramente dominada. A gente tem que parar de ser inocente. A briga hoje não é por questões de gritos de sociedade, de ideologia, não. As questões hoje é para poder tirar seu foco da família e construir uma sociedade dominada. E a sociedade está dominada. Está dominada, porque não tem papel de homem imperando sobre a sua família. Agora, você quer ter uma sociedade forte? Forja bem um homem na sua base da sociedade, tenha papel claro contra ele, que não venha blá blá blá, mimimi, ele sabe o que ele é, não venha com o relativismo em relação ao seu papel. A família vai ser forte, a sociedade vai ser forte, por consequência a nação passa a ser forte e ela não vai ser dominada. Entendi. Tem uma referência bíblica que eu vou fazer em paralelo, mas eu só vou parafrasear para ter uma ideia. Houve um tempo que estava assim, os homens estavam sendo fortes, os homens de Deus. Isso foi em Êxodo, né? Os hebreus estavam fortes. Aí os egípcios falaram, rapaz, esses caras são grandes, são fortes, são numerosos. O que a gente faz com eles?
Aí eles falaram, bom, eu vou parafrasear, mas em resumo foi isso, tá? Bom, bota ele para trabalhar 7 dias da semana, que eles não vão ter tempo para descansar e cuidar da sua família, cuidar da sua prole, cuidar da sua base. E com isso eles vão ter pouco descanso. E se eles cumprirem suas metas, não retribua o descanso, dê mais trabalho a ele. É só você ler e você vai entender o que eu quero dizer. E aí com isso a gente domina sobre os fortes. Bom, hoje, excesso de trabalho, burnout, síndrome do pensamento acelerado, homem trabalhando de domingo a domingo, delegando a responsabilidade dos filhos para os outros. Acontece o quê? Os fortes estão sendo dominados. E a gente não tem descanso. Quando Deus pega os seus hebreus e reconstrui ele, uma das coisas que ele dá como mandamento é: guarda um dia, filho, para cuidar da sua família, para ensinar valores. Que eu estou parafraseando para que você entenda que os valores da Bíblia são os mesmos hoje, para que você insira valores fundamentais, para que seja forjada uma sociedade. Nós hoje estamos fortes como os hebreus, mas somos dominados pelos egípcios, mesmo eles não sendo numerosos e fracos. Sim. É isso que está acontecendo. Boa palavra. Rafael, para quem está em casa assistindo a gente, se perguntando como é que eu faço para fazer parte, para conhecer mais desse Ministério de Homens, faz aí o convite. Vou fazer meu jabá. Toda quarta-feira tem um culto dos homens. É um culto de homem, mas é para sua família toda poder ser abençoada. Então, dedique um pouco do seu tempo. O horário ainda não está tão convidativo, é de 7 às 8. Mas para 2022 estamos planejando algo grandioso. Vai ser no horário mais viável para você que é homem. Eu gostaria que você desse como prioridade o Ministério dos Homens. Você que é homem. Por quê? Ah, mas eu já vi nos cultos dominicais. Eu também sou muito abençoado. Mas ali é uma palavra clara, reta e direta para homem, para que a gente tenha clareza no nosso papel, nas nossas direções, e Deus derrama. Eu vejo homens sendo transformados. Nossas redes sociais, Homens de Atitude IBA, você pode buscar em todas as redes, tem esse Instagram. Vou aproveitar e vou falar o meu Instagram. O seu vai aparecer aí. Vai aparecer ó. S de Sandro, Rafael com PH Soares. Me procura lá. Nós também temos o programa Papo Reto, que é um papo de homem, mas para toda a família. Vamos expandir e você já vai ser nossa convidada. Fiz o convite aqui no programa, hein? Você é entrevistada, então. Vai ser sim, com certeza. Vamos abrir para as mulheres, que não era. E nós temos um devocional para homens. É um devocional que vai ao ar toda quinta-feira no nosso canal do YouTube. Lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, também vai ter o link lá. Homem, não perde essa não, homem. Às vezes, você pode achar que é uma agressão. E eu até espero que seja. Mas é uma agressão não para que te diminua, mas para que você cresça. Para que você diminua, mas para que Cristo cresça na sua vida. Para que você possa refletir e fazer inferência. Eu tenho convicção, Érica, que toda mensagem que está ali é inspirada por Deus. Sim. Porque aquilo ali foi fruto de muita lágrima. Eu resumi um pouco da minha história pregressa e às vezes eu falo no culto dos homens. Eu chorava muito com algumas pancadas da vida. E eu falava para Deus, quando eu comecei minha caminhada ministerial, olha, se for para a alegria de muitos a minha lágrima, a minha dor, se for para transformar homens, valeu a pena, eu te agradeço, Deus. E olha, não foram poucas. Hoje o que os homens passam para mim, parece, eu quase falo assim, eu sei que você está passando, já passei. Não que seja necessário ter passado, mas muita coisa eu experimentei para poder dar uma certa, assim, olha, eu sei que você está sentindo, meu irmão, eu sei a dor que você está sentindo. E é muito forte isso. E eu vou te falar, vale a pena, valeu a pena as lágrimas. Bem, meu convidado é Rafael Soares, líder dos homens, e agora a gente vai assistir juntos dicas práticas. Vamos lá? Legal, vamos lá. Eu sou Thiago Rabelo, eu sou planejador financeiro e venho trazer uma dica para você que é pai. Os seus filhos precisam de muito mais nãos do que sim, porque a vida não dirá todos os sims que eles têm vontade de ter. Então não seja mole. E aí, Rafael, o que tu achou da dica do Thiago Rabelo? Eu acho fantástico, porque existem coisas que precisam ser feitas. E se a criança não aprende isso logo desde cedo, que não é o sentimento que deve mover, a vontade que deve movê-las, ela vai ter dificuldade em saber lidar com as suas limitações que o mundo moderno vai dar, não tem jeito. Quando chegar a uma idade adulta, ela vai conseguir, não vai saber lidar com as imposições que são feitas a ela. Então, existem coisas que devem ser feitas, independente de falar assim, ah, tadinho, tão novinho. Isso tem que ensinar desde cedo, como diz a palavra, ensina a criança o caminho que deve andar. Inclusive, eu tenho um videozinho da minha filha, Tô que sabendo.
que ela dá uma aula, inclusive, para muitos adultos por aí, como se resolver as questões da vida. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? O que você acha? Vamos lá, gente. Tem que assistir. Demais. Turma! Não deixa o tubarão chegar perto! Joga ele pra longe! Vai embora, tubarão! Vai embora, tubarão! Ei! Ai, meu Deus do céu! Que isso? Chegou a Mulher Maravilha! Tá dando porrada de novo! Ah! Que vídeo sensacional, hein, Rafael? Demais, né? Gente, Demais. ela resolveu rapidinho, né? Resolveu o problema, não tem essa não, não tem que Atitude, ficar fugindo, hein? tem que ir lá e resolver as coisas e pronto. Tem coisas que tem que ser feitas. É isso aí. Rafael, qual é o papel do homem como cabeça da família? Bom, o papel do homem como cabeça, a cabeça tem a nossa capacidade de formatar os seus pensamentos, né? No sentido figurado também, né? Então, o homem tem que pensar, né? O homem não é só para direcionar, o homem é para pensar em tudo que está acontecendo à sua volta. Ele tem que ter um olhar espiritual, mas ele também tem que ter a percepção do natural que está acontecendo à volta dele. As consequências do espiritual regem sobre o natural. E tem que entender que as suas ações erradas e a sua omissão vai lhe custar um preço. E quem paga essa conta é o homem. Cedo ou tarde a conta vai fechar. Então o homem, como cabeça do lar, ele sendo a base da estrutura que sustenta uma família, ele tem que entender sobre isso. Ele tem que entender sobre o sustento, não só financeiro, mas o sustento psicológico, o sustento espiritual. Ele é a base. Então, quando o homem falha em uma dessas áreas, a estrutura da família tende a ruir, como um lar costumeiramente rui. É verdade. Infelizmente. Rafael, você acredita que quando um lar está com algum problema, alguma dificuldade, e esse lar ruiu, a responsabilidade principal foi do homem? Total. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mesmo porque, mas é ela que fez aquilo. Sim, Aí é a síndrome de Adão. A mulher que tu me destes, bota né, me logo a deu culpa na aquilo. mulher. É claro. Desde a queda adâmica até os dias de hoje, o homem imputa a responsabilidade que é dele em outro. E quem é o próximo do lar? A outra. A culpa é dela, a culpa é da política, a culpa é do vizinho, do patrão, do trabalho, do Covid, a culpa é de qualquer um, mas a responsabilidade nunca é do homem, né? Muito bonito, mas não é nenhuma novidade. Só sei que a conta fecha. Verdade. Isso acontece. Olha aí, é um homem que está falando, viu? Líder do Ministério de Homens, lutador, empresário, pai, marido, ele que está dizendo, gente. E contra fatos no argumento, se não são fatos, o homem não é responsável. Mas existem ambientes externos, sim. 3 limitadores: tempo, espaço, circunstâncias. Contra isso, você não tem o que fazer. Mas, tirando isso, toda a responsabilidade de tudo que está à sua volta é do homem. Aí você pode ser um cara altamente espiritual. Não, mas Deus é que permitiu, sim, através da sua missão, aconteceram muitas coisas. Então não é questão permissiva de Deus, Sim. é questão decretiva de Deus. Verdade. E falta de responsabilidade do homem, botar a né? culpa também em Deus, já não bastasse em Eva, na mulher, vai botar em Deus também, né? Nós temos a responsabilidade. Verdade. Quando o homem chama para si a responsabilidade, Sim. com certeza, muita coisa boa acontece. O mundo espiritual também vê isso. Verdade. A gente não está aqui falando, né, que o homem é ruim, não é isso, né, Rafael? Não, a gente realmente está querendo chamar a atenção para a responsabilidade e reforçar a força do homem. A força do homem não tira a ternura do homem, o amor do homem. Quem é pai de menina, então, né, Rafael? Nossa, me derreto todo. Mas a hora que tem que dizer não, eu digo não. É verdade. Entendeu? Doa a quem doer. Entendeu? Então isso acontece. Tem que é papel impor do os pai, limites, né? Tem que ter limite. E um homem que não impõe limite no seu lar é uma casa com a porteira aberta, onde ou todos entram, todos saem. Você está vulnerável. Entendeu? Rafael, uma coisa também que a gente tem, né, visto e acompanhado é a falta de cuidado que o homem tem com ele mesmo. Sem dúvida. Não é? Um absurdo. Principalmente em relação a exames físicos. Atividade física, eu acredito que, não sei se a grande maioria, né, não sei essa estatística ainda, mas tem cuidado um pouco de si. Mas falando, né, a gente precisa falar sobre a conscientização do câncer de próstata nesse mês de novembro, que é o Novembro Azul. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa omissão também do homem de se cuidar, de fazer esse exame tão necessário, tão importante, e deixar um recado convocando os homens. Sobre a questão do
Novembro Azul, eu vou puxar um pouquinho antes em relação ao papel do homem em relação a se cuidar, fisicamente, espiritualmente, a corpo, alma e espírito que nós somos compostos. Você acredita que eu já sofri até bullying por cuidar bem da minha saúde física? Eu cuido muito bem dela. Não vou falar que eu sou extremamente, porque eu não cultuo o corpo, mas eu cuido do corpo, que me foi confiado. Já escutei piadas, inclusive, de falar assim, não, enquanto você treina, eu leio. Até parece que o livro tem caloria para poder engordar, né? Então, isso é tudo desculpa esfarrapada de quem é inerte em relação ao seu cuidado. Eu não tenho problema com isso, eu também leio muito, estudo muito, e nem por isso eu fico ostentando isso daí. Ó. Quanto mais eu busco Deus, mais eu sei que eu sou pequeno perto da grandeza dele. Então, isso aí é uma soberba feia, tá, inclusive. O que eu quero dizer é o seguinte, por que eu falei sobre isso? Uma coisa não justifica a outra. Você pode buscar o seu desenvolvimento espiritual, mas você não pode negligenciar o seu corpo. Afinal de contas, queridão, o templo do Espírito Santo somos nós. A igreja é a união de nós todos. E quando falam que eu sou a igreja, está até errado. Nós somos a igreja. Mas, sem dúvida nenhuma, eu sou o templo do Espírito Santo. Você não vai cuidar onde habita o Espírito Santo de Deus. Isso aí é um absurdo. E os homens têm sido negligentes, sim, em relação a isso. Existe um grande problema. Se você não parar para cuidar do seu corpo hoje, o seu corpo vai te parar sem avisar para você talvez conseguir cuidar do seu corpo. Ou seja, é melhor você parar para cuidar com a hora marcada do que ficar cravado numa cama sem hora prevista, sem data prevista, se lamentando de dores e tendo que se cuidar obrigatoriamente. Então, ou você vai cuidar antes, ou você vai remediar depois. Isso é um fato. E é natural. O homem não gosta de ir no médico. O homem tem horror à seringa, o homem encara uma briga, mas uma seringa de soja, pega uma... Meu Deus do céu. Em relação a Novembro Azul, é engraçado isso, mexe com a virilidade do homem. Na minha não mexe. Olha, eu tenho mais de 40, tá? Isso não mexe, não vai mexer, não vai tocar nunca na minha identidade, porque ela está clara. Agora, querido, se você não tem identidade clara, eu te convido a vir para o culto dos homens, para que você tenha clareza em quem você é, não somente na sociedade, mas em Cristo. Aí você vai tirar esse exame de letra, você tem que fazer. Agora imagina um homem, é uma das segundas maiores cânceres que existe para homens, é o câncer de próstata. Aí o homem não faz esse exame pensando na sua virilidade, como se isso fosse torná-lo frágil, aí ele fica doente. Aí o filho que ele tem a responsabilidade de cuidar, a esposa que tem a responsabilidade de cuidar, é deixado para trás, porque agora ele tem que se cuidar, e ele pode até falecer por conta de uma negligência. Eu acho que isso é falta de hombridade. Eu acho que o homem tem que ter responsabilidade sobre seu corpo, e ele tem que entender que ele é responsável por muitos. Então, homem, vai se cuidar. Não cuida só desse seu exame, não. Cuida do seu dia. Faz um exame de sangue. Procura saber como está o seu dia. Sabe por quê? Talvez você tenha uma expectativa de ter netos e queira vê-los. Imagina só, por conta de uma alimentação desequilibrada, por conta de um cuidado que poderia ter hoje, você não tem esse privilégio de comer a cereja do bolo. Pô, minha filhinha de 2 anos, eu tenho mais uma de 23 anos que a Rafa. A Betina, quando nasceu, já orava pelos meus netos. Nem só pelo casamento, pelos netos, imagine. Eu quero estar lá, filho, quero estar lá, quero curtir. Então, pensa nisso, pensa no seu amanhã, que eu tenho certeza que isso tudo fica secundário, não é não? Verdade. Aí, tá dado o recado, homem. Fica a dica, hashtag fica a dica, Fica a dica. Bem, esse foi o nosso programa falando sobre a força do homem com o nosso convidado, Rafael Soares. Toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e Bem Mais TV Família Mais, o programa para toda a sua família. Rafael, muito obrigada pela sua presença ao Família Mais. Eu estou muito grato a Deus por estar aqui, é muito bom poder contribuir, não só para o programa, mas para a família como um todo. E glória a Deus por isso, porque tem homens assistindo, eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração deles. Sim. Essa é a nossa oração, o nosso Nosso desejo, objetivo, né? Claro, com certeza. Homem, mulher, filhos, sejam muito abençoados. Até o próximo programa. Deus te abençoe.